Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai destrinchar o caderno 16 e o nosso tema central é super importante: retificações, restaurações e suprimentos. É isso aí, um tema absolutamente fundamental para quem busca excelência no direito notarial e registral. A gente vai direto ao ponto para entender como corrigir, ajustar e até reconstruir os registros da vida civil. Tudo isso, claro, sempre com aquela profundidade e precisão técnica que o professor Lessa ensina brilhantemente no material. Bom, para a gente organizar bem os estudos de hoje, nossa pauta passa por 5 pontos essenciais. Ponto 1, introdução ao caderno 16. Ponto 2, retificação, restauração e suprimento. Ponto 3, fichamento estratégico. Ponto 4, aquelas temidas pegadinhas da banca FGV. E para fechar com chave de ouro, o ponto 5, a nossa síntese final. Então, vamos lá! Entrando no nosso primeiro tópico, a introdução ao caderno 16, entendendo a nossa regra matriz. Gente, antes mesmo de pensar nas ferramentas práticas para alterar um registro público, a gente precisa, obrigatoriamente, entender a regra que protege esses documentos. Estamos falando do famoso dogma da imutabilidade. Basicamente, ele garante que o Estado Civil e as qualificações de uma pessoa transmitam uma segurança jurídica absoluta, com efeito para toda a sociedade. Exatamente. Mas olha só a grande sacada aqui, que o professor Lessa destaca com muita ênfase. Essa imutabilidade é, na verdade, relativa, porque pensem bem, quando acontecem vícios, erros humanos ou falhas no sistema, o direito precisa prestigiar o quê? A verdade real e a dignidade da pessoa humana. O registro civil não pode ser uma prisão de equívocos que engessam a vida das pessoas, né? Maravilha! Com isso em mente, avançamos para o nosso segundo tópico: retificação, restauração e suprimento, os nossos mecanismos centrais. Entendido que o dogma é flexível, vamos para o coração prático do caderno. O professor Lessa apresenta 3 ferramentas principais, que são os verdadeiros mecanismos cirúrgicos da lei para curar as patologias do registro civil. De um lado, a gente tem a retificação administrativa, baseada no artigo 110 da Lei de Registros Públicos. Essa é a via rápida, sabe? Extrajudicial, direto no balcão do cartório. Serve para corrigir erros evidentes e o detalhe de ouro é que ela dispensa totalmente o Ministério Público. Pois é, e o material aponta um detalhe super estratégico. Se esse erro evidente for uma falha do próprio cartório na hora de transcrever o dado, a correção é 100% gratuita. Agora, do outro lado, a gente tem a retificação judicial, do artigo 109. Essa já é a via complexa, contenciosa. É usada, por exemplo, para mexer numa filiação biológica. Aqui a regra muda de figura, exige advogado, e a intervenção do Ministério Público é obrigatória, sob pena de nulidade absoluta do processo. Mas me digam uma coisa, e quando o problema não é um errinho no texto, e sim o próprio livro físico que pegou fogo, sofreu com uma enchente ou se perdeu? Aí entra o Instituto da Restauração. O foco aqui não é corrigir uma informação, mas sim reconstruir o suporte físico ou eletrônico que se perdeu. E aqui tem um avanço gigantesco na legislação, que é a modernização trazida pelo Provimento 177 de 2024 do CNJ. Antes, isso era engessado lá no Judiciário. Agora, a restauração pode ser pedida na via administrativa, direto no balcão, apresentando provas sólidas. E tem mais, valorizando o acesso à justiça, a população pode fazer o pedido no cartório do seu domicílio atual. É uma revolução total de desjudicialização. Sensacional! E avançando para a cura de uma omissão, a gente tem o suprimento. Imagina a cena. O oficial entregou a certidão para os pais na maternidade, mas por um absurdo nunca copiou aquele ato para o livro matriz do cartório. Para resolver isso, usamos o suprimento total administrativo, que segue 5 passos bem claros. Muito bem lembrado. E olha, depois de identificar a patologia e acionar a autonomia extrajudicial, a chave de todo o processo está no passo 3, a trava de segurança nacional. O oficial não age no escuro. Ele é obrigado a consultar a Base Nacional, a CRC, para garantir que não está criando identidades duplicadas e fraudulentas. E o passo 5 mostra que o juiz corregedor é avisado só depois, no controle a posteriori, com a vida do cidadão já resolvida. Brilhante, não acham? Bora para o nosso terceiro ponto, o fichamento estratégico. É um momento da memorização premium. Apresentador 2. Fechamos a teoria central. Agora é aquela revisão rápida e focada nas anotações táticas que o professor Lessa elabora para blindar a mente da gente. Começando pela retificação administrativa. Qual é o atalho estratégico? Ela passa direto pelo Ministério Público e pelo juiz. O oficial resolve tudo com autonomia. Apresentador 1.
E se o erro for do próprio cartório? A regra tática é clara: correção isenta de custos. Agora, muita atenção ao conceito de cancelamento. A banca adora inventar que o registro falso é apagado com corretivo ou arrancado do livro. Jamais. O livro é perpétuo. O cancelamento acontece por meio de uma verbação marginal que declara os efeitos jurídicos extintos, mas preserva o histórico inteirinho intacto. Andando mais um pouquinho nesse fichamento, a gente esbarra num tema que tem uma incidência gigantesca em provas: a alteração de prenome e gênero para pessoas transgênero, sedimentada pela ADI 4275. O reto hoje é integralmente extrajudicial. Não se exige mais laudo médico, tratamento hormonal e nem sentença judicial. Isso mesmo, e o Código Nacional de Normas traz um ponto de equilíbrio fundamental. Nas certidões de breve relato, o sigilo dessa alteração é absoluto, blindando a dignidade da pessoa. Só que, nos bastidores, o oficial tem um dever inexcusável de comunicar a alteração aos órgãos do Estado, como a Receita Federal e o TSE, ou seja, protege-se o indivíduo perante o público, mas garante-se o controle estatal contra fraudes. E claro, se houver suspeita de fraude, a trava final aciona o juiz corregedor. Chegamos no ponto 4, pegadinhas da banca FGV, o verdadeiro campo minado. Bom, com a teoria refinada absorvida, é hora de pensar com a cabeça do examinador. É aqui que os detalhes separam quem só decorou de quem realmente compreendeu o material do professor Lessa. A pergunta que a banca adora fazer é a seguinte: pode um registrador restaurar um assento de óbito danificado, agindo de ofício direto no balcão do cartório, desde que seja apresentada uma certidão original perfeita da época? Pensem rápido aí, o que parece lógico depois de falarmos tanto de desjudicialização e balcão rápido. Pois é, o instinto grita que sim, mas a resposta é um imenso não. Essa é a casca de banana suprema, pessoal. O artigo 205-F do Código Nacional de Normas traz a exceção de ouro. O registrador é expressamente proibido de restaurar assentos de óbitos de forma autônoma. Exatamente. Pensa pelo lado prático. Os óbitos carregam um impacto massivo e irreversível sobre heranças, pensões e sucessões patrimoniais. O risco de fraude é muito alto. Então, para casamentos e nascimentos, o balcão avança sem problemas. Mas se a questão mencionar o livro C, que é de óbitos, exige-se de forma inegociável a autorização prévia e específica do juiz corregedor. Não dá para confundir isso na hora da prova. Vamos para mais uma pegadinha de altíssimo nível, saindo quentinha do forno da jurisprudência atual. A pergunta é: no registro civil, a informação sobre a profissão da pessoa é considerada um traço puramente acidental e acessório ao ponto de juízes poderem indeferir a mudança de plano? E mais uma vez, quem domina as atualizações do material mata é Sapal. A resposta está no entendimento super recente de 2025 do Superior Tribunal de Justiça. O tribunal cravou que os cidadãos detêm, sim, legítimo interesse jurídico processual em exigir a correção da profissão em registros passados. Verdade. Olha só, se o assento histórico dizia comerciante, mas a verdade fática da pessoa era lavrador, ela tem o direito de buscar essa correção. Inclusive para usar como prova robusta em ações de aposentadoria rural, por exemplo. O Estado precisa zelar pela verdade histórica. Mas atenção, e esse é o ponto alto, essa mudança subjetiva não se resolve no balcão, por ser um erro evidente. É necessário o ingresso na via judicial contenciosa, para dar espaço à dilação de provas. Fiquem de olho nessa bifurcação tática. E chegamos ao nosso quinto e último ponto de hoje: síntese e reflexão final. Foi uma verdadeira aula de estratégia, né? Com a teoria e as pegadinhas superadas, a gente conecta a aridez das leis com o impacto prático na nossa vida. No caderno que a gente analisou hoje, fomos presenteados com uma citação de Provérbios, capítulo 20, versículo 13, que diz: não amem o sono, senão vocês empobrecerão. Mantenham-se despertos e terão fartura de alimento. É um convite super claro à diligência, ao foco e à vigilância contínua que os estudos exigem. E essa sabedoria bate perfeitamente com o pensamento inspirador final que o professor Lessa deixa pra gente. Essas regras de restauração, retificação e suprimento não são só uma burocracia engessada. Elas existem para curar patologias e devolver cidadania, nome e história a quem sofreu apagamentos documentais. Aplicar a lei, seja no balcão rápido do cartório ou lá nos corredores do fórum, é proteger a dignidade da pessoa humana, operando o direito através de uma autocomposição eficiente.
Com essa reflexão maravilhosa e de peso, nossa explicação chega ao fim, mas a gente quer muito saber qual é o próximo tema jurídico específico ou assunto do edital que precisa ser desvendado e analisado em formato visual por aqui. Deixem as sugestões aqui embaixo nos comentários. É isso aí! E para fechar com os nossos créditos obrigatórios, podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!